E hoje o nosso tema é muito bacana. Estratégia para a felicidade a dois. Será que existe? Boa tarde, Alcione. Olá, Maíta, boa tarde, tudo bem? Tudo bem e você? Seja muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite. Eu adorei essa pauta. Você sabia que existe uma estratégia para a felicidade a dois? Isso realmente existe? Mas com certeza, Maíta, na vida, filha, tudo tem estratégia. Tudo tem jeito? Ó, tem estratégia para a felicidade a um. Se você não investir em você, se você não se potencializar, esquece, você não vai ser feliz. Você pode viver momentinhos de alegria, de felicidade, mas você não vai ser feliz. Mesma coisa na relação a dois. Pela experiência que você tem, o que tem mais levado os casais a uma separação? Tirando esse período ímpar da pandemia... Porque isso colaborou muito. Muito, por conta... Em tudo, né, Maíta? Nossa. Por conta da volta, muitas vezes, do convívio excessivo dentro do ambiente familiar. E o estresse e o nervoso. Todo esse medo, a falta das trocas sociais, a falta da academia, tudo. Então, os casais, a família se voltou para dentro de casa. Então, nós nunca tivemos tantos casos de depressão, tantos casos de agressões infantis, de agressões entre marido e mulher. Nunca tivemos tantos casos de separação, né? E tantos casos de procura de ajuda dentro do consultório terapêutico de alguém que se especializou na área. Então, tirando a situação ímpar da pandemia, o que a gente pode colocar assim, né? O que leva um casal a procurar uma terapia a dois? Quando eles não estão mais conseguindo se entender e existe o afeto. Por quê? Quando não existe o afeto, não estão se entendendo, é mais ou menos assim, ó, deixa até a coisa chegar no limite, porque aí cada um vai para o seu canto. Certo. Agora, quando existe o afeto, é muito desgastante. Um fala A, outro entende B. Não conseguem se alinhar em relação a projetos financeiros, a qualquer em relação coisa. Até a questão corporal, física, o que dá o prazer ou o que não dá o prazer, em relação ao lazer. A educação dos filhos. A educação dos filhos, aos ideais, aos projetos. Cada um pensa e fala de uma forma. A dinâmica da casa. Então, quando a comunicação está muito despareada em todos esses níveis e existe o afeto, é grande a procura. O casal sempre chega nessa situação. Bom, e fala um pouquinho então da estratégia para ter uma vida feliz, né? A primeira dica é se esforcem em aproximar as comunicações. Você falou uma coisa, percebeu que... o que você entendeu do que eu falei? Ah, entendi que você me agrediu. Não, mas peraí, como assim agredir? Você gritou comigo? Não, peraí, eu não gritei, porque gritar para a cultura dele é outra coisa, é bem diferente. Então, primeira dica, aproximação dos filtros afetivos, aproximação da comunicação. Segunda dica, espaços. Maíta, existe uma crença extremamente equivocada do uma só carne, uma só alma, Dupla é a somatória de individualidades. O par é a somatória de ímpares. Você precisa ser você. Você precisa preservar a sua individualidade. Você precisa preservar as coisas que te agradam, as acomodando a nova situação de estar em parceria com alguém. E o seu parceiro também. Primeiro passo, preservar os espaços pessoais. Segundo, investir no espaço a dois. Existem casais, pegando aqui, ó, existem casais onde ele começa a pegar no pé dela ou vice-versa para deixar tudo o que dava prazer anteriormente. Então você se apaixonou por aquela menina que tinha aquelas características, dali 10 anos ela é uma pessoa completamente diferente. E aí depois, uma vez a gente já falou sobre isso, né? Aí muitas vezes o outro deixa de se interessar por você, você não sabe por quê. Porque você mudou, já não é mais você. Acreditando que isso chamaria a atenção do outro, mas não, você perdeu sua individualidade. Terceiro item, como cada um lida com a sua família. Entendam que é importante respeitar, continuar se relacionando com pai, mãe e irmãos, mas a partir do momento que você opta por uma relação a dois, o seu foco tem que ser a sua parceira ou o seu parceiro, não pode ser mais a retaguarda, entende? Porque se você não faz isso, a interferência continua excessiva. Sua parceira não vai se sentir o centro do seu foco e vice-versa.
Então, isso é muito importante. E quarta coisa, é a possibilidade de vocês levantarem vamos dizer assim, uma lista imensa de tudo que vocês gostam ou não. E encerrando a questão da sexualidade. Muitos casais, Maíta, entendem que sexo é tudo na relação. Não, sexo não é tudo. O casal que opta por este caminho entra num terreno minado. Por quê? Porque sexualidade é fisiologia. Fisiologia, a gente se adapta, a gente se acostuma. Então, tem estudos que dizem assim, que entre 24 a 48 meses, quer dizer, de 2 a 4 anos, essa coisa mais sex appeal, aquele desejo, acaba ou diminui muito, tá? É fisiológico isso. Então, é o período onde os casais que focaram muito nisso, muitas vezes, perdem o interesse um pelo outro. Aí, os casais que focam só nisso, eles começam a entrar num caminho complicado, sabe? Porque aí, põe uma pimentinha, né? Aí depois põe outra pimenta, outra. Chega uma hora que está fazendo troca de casais, está fazendo sexo a 3. O céu é o limite. Por quê? Porque o foco é, precisamos manter o prazer sexual. É um equívoco. Sem sexo não existe uma relação a 2, mas sem parceria, companheirismo, admiração, respeito, cumplicidade, não se mantém isso aqui. Então, eu sempre digo assim, nenhum casal se mantém sem a sexualidade, porque isso aqui eu posso ter com qualquer um, com meu irmão, com meu pai, com o padre, que eu vou confessar, pode ser meu amigo, meu parceiro, mas eu não faço sexo com ele, tá? Só que a sexualidade por si só, ela não se mantém. E aí é o pulo do gato. Por quê? Porque a partir do momento que um casal entende isso aqui alimenta isso. A hora que o corpo vai cedendo a nível das sensações, isso aqui alimenta. Aí a velhinha pode ter um prazer com o seu velhinho, porque ele fez uma coisa que deixou ela tão admirada. Então, a admiração alimenta o desejo sexual. A sensação de parceria e de acolhimento alimenta o prazer sexual, entende? Então é isso. Dei alguns caminhos das pedras para vocês. Quem quiser saber mais sobre isso, começa a me acompanhar, que estourando em um mês a gente vai tornar isso público para vocês. E vale a pena, viu? Vale muito a pena. Vale, muito legal. Meu amor, mais uma vez, muito obrigada, tá? Obrigada a Volte você, mais querida. Vezes, porque é uma delícia ficar te ouvindo. Muito bom estar aqui com você.